Salve, salve, pessoal! Estamos aqui no nosso canal para mais um podcast no meu Petcast, um programa incrível, onde nós falamos sobre cães, gatos, adoção responsável, meio ambiente e também o agronegócio. Sim, galera, o agronegócio, que é um importante setor para o nosso país e um importante setor para o mundo pet. Sem o agronegócio, como que nós vamos fazer as rações, os equipamentos para os nossos cãezinhos? Então, galera, hoje o nosso programa está incrível, porque hoje nós vamos falar a respeito de uma raça encantadora. Eu conheço, mas nunca tive, né? Mas pelo que eu vejo, é uma raça encantadora, é um cãozinho que tem uma personalidade muito forte e de muito charme. Então hoje, galera, nós vamos falar do Yorkshire. E para falar do Yorkshire, eu trouxe aqui o nosso amigo Thiago, do Canil Yorkshire Brasil. Tiagão, mais uma vez, eu quero agradecer a sua presença aqui no nosso canal para estar falando dessa raça maravilhosa e ter disponibilizado um pouquinho do seu tempo aqui no nosso canal. Bacana. Vou falar um pouquinho sobre Yorkshire, né? Mas antes da gente começar a falar do Yorkshire, nós estamos vendo aqui que a Penélope... Galera, se vocês forem olhar aqui na mesa, tem 1 ano e 8 meses, mas olha o tanto de medalha que essa cachorrinha já ganhou. E para ganhar esse tudo aqui de prêmios, tem que ser uma cachorrinha muito especial. Sim. E o Tiagão vai estar falando um pouquinho da Penélope, vai estar falando um pouquinho da raça. Mas antes, Thiago, eu gosto sempre de começar o programa falando a respeito da história do criador, que eu acho que é importante. Antes de a gente falar da criação, falar um pouquinho da história do criador. Me conta uma coisa assim, como que você iniciou nesse mundo da sinofilia? Como que deu esse start para você? É uma pergunta que todo mundo faz, sim, que aconteceu isso daí comigo também, mas é interessante a gente saber. E o porquê do Yorkshire? O porquê do Yorkshire, né? É por conta da Maggie, a Maggie Simpson. Tá. A Maggie Simpson era uma cachorrinha que viveu conosco por muito tempo, né, na família, eu e minha esposa, Letícia, e tudo começou com ela. Com ela, era uma cachorrinha aqui na qual ela teve um amiguinho, que era o Bob, né? Uhum. Depois o Bob teve o Polar também, e acabou cruzando, mas não era uma cruza, não foi intencional, né? A princípio não foi intencional, foi sem querer. Foi aquela gravidez indesejada, putz. E agora? O que a gente faz, né? E agora? Aí a minha esposa falou assim, poxa, vamos procurar alguém para ver se alguém compra para ter uma adoção mais responsável, né? Porque às vezes você doar para alguém, você fica meio com aquela preocupação na cabeça, né? Será que a pessoa vai cuidar direitinho? Será que não vai? A gente tem sempre esse pós aí, né? Esse posterior, né? E foi difícil pra gente depois vender esses cachorros, né? Difícil por quê? Eu digo difícil porque a gente se apegou pelos filhotes, né? A princípio. E a gente não queria, nós não queríamos dar o cachorro, tanto que minha esposa ficou fora de casa, né? Ela chorou muito no dia. Para poder fazer a entrega do Teve bichinhos. muito choro, né? Muito choro mesmo. Então, assim, depois conhecemos uma senhora que trabalhava com o Yorkshire, né? E ela era amiga da dona do canil onde a gente comprou a Maggie, né? Uhum. E ela falou assim, poxa, vocês têm jeito para isso, né? E começou a convencer a minha esposa, primeiramente, né? A trabalhar com isso. Então, ela que foi a percussora disso, né? A minha esposa iniciou esse trabalho. Yorkshire, né? Brasil aconteceu com ela primeiro. Começou com ela, exatamente. Porque eu mesmo, na época, trabalhava com marketing digital, né? Então, assim... Nossa, nada a ver, hein? Nada a ver com pet, né? Só que, ao passar do tempo, ela começou a trabalhar com isso, ela começou a pegar gosto por isso, né? E eu resolvi fazer o marketing digital para minha própria empresa, que eu falei assim, poxa, se eu enriqueço as pessoas, né, fazendo o marketing digital para ela, eu consigo fazer as empresas crescerem, por que não fazer isso com a minha? Uhum. Então foi aí que deu o boom, né? Legal. Trabalhando com o marketing aí digital. Deu aquele start, aí exato, vamos tocar o negócio. E aí foi indo e chegamos onde a gente chegou. E por que o Yorkshire? Porque o Yorkshire, né, é uma paixão da minha esposa. Primeiro por causa da Xuxa. Tem razão. Primeiro por causa da Xuxa, né? Então, assim, acho que
aquela paixão que a gente tinha de infância pela Xuxa, a gente via ela com aquele cachorrinho bonitinho, a gente falava assim, poxa, um dia eu vou ter um igual, né? Hoje eu tenho bastante. É a primeira vez que eu tenho contato com o Yorkshire, ele é muito delicadinho, eu tô acostumado com um cachorro grande, então na hora que a sua esposa mostrou ela aqui pra gente, a Penélope, eu falei, é muito delicadinha, é muito, né? Mas, parece assim, uma bonequinha. Mesmo eles sendo bem delicados, né? As pessoas, assim, eles veem o Yorkshire de uma forma, assim, bem delicada, mas ele é um cachorro que ele é muito forte, né? Ele é muito forte, ele serve como cão de guarda, sim. Nós vamos falar sobre isso aí daqui a pouco. Ainda que as pessoas pensem que não, mas vamos sim. Agora, falamos um pouquinho do Thiago, mas antes, galera, vou pedir aquela moralzinha pra vocês. Galera, se inscrevam no nosso canal, lá no YouTube, Meu Petcast. Se vocês querem deixar sugestões de pauta, se vocês querem mandar qualquer comentário, ó, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, ative o sininho, que a gente vai estar olhando todas as mensagens que vocês vão estar postando pra gente, tá bom? E se você quer ser um parceiro aí do nosso canal para ajudar a gente a manter o nosso conteúdo, entra lá no nosso Instagram, entre em contato comigo, com o Diego, a Aline também, a gente vai ter o maior prazer em estar falando com vocês e receber vocês aqui no nosso Meu Petcast. Tiagão, vamos falar um pouquinho, Tiagão, né, eu tenho esse negócio de Tiagão, né, vamos falar um pouquinho do Yorkshire, vamos falar dessa menina aqui, ó, a gente já mostrou as medalhas dela, vamos se aprofundar mais nela. Me conta um pouquinho da história da raça, como se originou a raça. Você falou que ela é um bom cão de guarda. Às vezes, galera, a gente pensa que um cão de guarda tem que ser um cão grande, né, que vai entrar o ladrão, que vai morder, mas muitas vezes ele vai alertar e vai evitar do cara entrar. Me fala um pouquinho, como que foi? Qual foi o surgimento da raça Yorkshire? Pelo nome, mais ou menos, eu sei até de que país que é. Mas vamos lá, fala pra nós, da onde se originou, pra quê e qual país? Certo. O Yorkshire, ele vem da Inglaterra, né? Ele vem do século XIX. E em 1700... É relativamente nova, né? Século XIX, passou umas raças aqui de assim, 2, 3 mil, né? Ela foi aceita em 1835, só que bem antes disso, no ano de 1700, o Yorkshire Terrier, eles ainda não tendo nome, né? Eles eram cães de trabalho, né? Isso é importante. Então, assim, ele foi feito através de uma mistura de várias raças, né? Foram várias raças para chegar no Yorkshire Terrier, onde a ideia era para ser um cão de caça dentro dos minérios de carvão. Então, assim, nos minérios de carvão e nas indústrias têxtil, né, era muito utilizado o Yorkshire Terrier para caçar roedores e para caçar insetos, né? Então, assim, eles treinavam os cães de uma maneira meio cruel na época. Bem cruel, porque, assim, eles colocavam roedores dentro de meias, roedores mortos, né, coisas assim. Eles brincavam como se fosse bolinha com aquilo, né? Só que eles matavam na época, os Yorkshires, eles matavam. Na época, os Yorkshires que não tinham aptidão para o trabalho, se ele não fosse fazer o que tinha que fazer, já selecionava da forma mais... Exatamente. Então, assim, para isso não acontecer, algumas mulheres, né, principalmente a elite da época, né, elas ficavam com dó e traziam para casa, né? Falavam assim, não, traz, deixa eu criar. Aos poucos, eles foram entendendo que o Yorkshire era uma raça que ficava bonito quando você cuidava dele. Os cabelos sedosos, né, longos. Então, assim, a partir daí, foi se transformando num cão doméstico. De ir para a companhia. Ele foi perdendo a função. A função, exatamente. E em 1835, aí sim, deu-se o nome de Yorkshire por conta da cidade Yorkshire, né, na Inglaterra, e Terrier significa a mistura de raças feitas na Inglaterra, né? Isso que eu ia te perguntar, Terrier, por que Terrier? Terrier. Ainda que alguns cachorros hoje da Alemanha, né, utilizam a palavra Terrier, que nem o Beaver Terrier, que lembra muito Yorkshire, mas utiliza o nome Terrier de uma forma como bonito, né? Mas não como, na verdade, se dá como origem da palavra. Porque hoje, se você buscar a origem da palavra Terrier, ela significa mistura de raças feitas na Inglaterra. Interessante. Eu não sabia dessa história do Yorkshire, não, né? Mas tem bastante história. Yorkshire tem muita história bonita. Então, nós vamos estar contando aqui, ó. Então, ó, galera, você vê assim, ó,
a Penélope. Um petzinho bonitinho, não, mas ela tem o DNA selvagem dela, é uma caçadora. E assim, ó, mesmo que passou todos esses anos, ela ainda mantém esse instinto de caça, de né? caça, mantém, não Ela mantém? mantém ainda um pouco esse instinto de caça pelo fato de ter no sangue alguns cães de caça, né? Então, assim, isso não tem como tirar dela, né? Já vem de lá por isso de que ela trás. tem um faro muito bom. Tá. O faro dela é muito bom. Então, assim, ela consegue ouvir e ter um faro, assim, impressionante, a ponto de, como a gente estava falando, né? Ser um bom cão de guarda, porque ela alerta, né? Ela faz aquela guarda, como é que se diz? Antecipada. Eu não espero o cara chegar e fazer, não, já vai dar o alerta. Isso. Você já acende a luz. E ela Eles latem mesmo. bastante, né? Late. Se ela ouvir alguma coisa estranha, se ela sentir alguma coisa estranha, ela avisa o dono. Ela tem esse instinto, né? Ela tem esse instinto de protetor, né? E eles têm um temperamento forte, que eles são valentes, meu. Às vezes eu tô passeando com o meu cachorro na rua, tem uns pequenininhos, tem até um Yorkshire de uma senhora lá. Eles são valentes, eles não têm medo, não. Eles enfrentam. Muitos, são muito valentes. Eles não têm medo de tamanho, não. De tamanho. Exatamente. É engraçado isso. Pitbull, eles não têm medo. Essa família Terrier, eles são bem assim, né? Eles são bem, esse instinto bem de enfrentar mesmo, né? Sim. E você me falou, como a raça foi reconhecida quando e como que tá o desenvolvimento dela nos dias de hoje? A raça foi reconhecida em 1835, né? 1835. E o reconhecimento dela hoje, ela a cada dia melhor, na minha opinião, né? Eu digo assim, por conta de outras raças de porte pequeno, não menosprezando as outras raças, mas ela é uma raça que algumas raças, como por exemplo o Shih Tzu, que tem a questão da coporfagia, né? Isso, que a gente estava conversando antes de começar o programa. Acaba aumentando a venda. A coporfagia, para quem não sabe, é o hábito de comer as próprias fezes, né? Então, assim, o Shih Tzu, na maioria deles, isso acontece muito, né? Muito mesmo. O Yorkshire já não tem esse problema, não tem o problema de queda de pelos, né? Pelo fato de não possuir pelo. É uma espécie de cabelos mesmo. Eu tô vendo, hein? Bem... Então, assim, ele só cresce. Ele não cai. Ele não cai. Ele cresce o tempo todo. Se deixar, ele vai ficar escorrido até... Aí você tem que fazer providenciar a tosa, dar todo um talentinho nela. Tem todo um trabalho, né? Porque, assim, ainda mais que ela é uma cão de competição, né? Então, assim, existe todo um trabalho de hidratação, um trabalho como um salão de cabeleireiro mesmo, né? Engraçado isso. Então, assim, tem que ter um tratamento diferenciado. Ela tem um trabalho até, assim, parecido com o de uma mulher, vamos dizer assim, né? Parecido com uma de uma mulher. Como se fosse uma... E todos os dias tem que... Ela é uma dog pentear. style, né? Exatamente. Todos os dias isso. tem que pentear, todos os dias tem que cuidar. Não é uma coisa, não é um trabalho simples. Para quem gosta, por exemplo, hoje, de ter um mimo, né, nesse sentido de estar cuidando, deixando os cabelos bem cuidados, é legal. Para quem já não quer ter tanto trabalho, eles fazem a tosa bebê. Ah, tá. A tosa bebê é uma pelagem mais curta, né? Onde fica aí deixa ele rostinho assim, mais redondinho, né? E aqui fica mais curto, fica mais fácil de cuidar. Ah, legal. Eu acho assim mais bonito, apesar de dar mais trabalho, né? Dá mais trabalho, mas é mais bonito. Mas a pessoa vai deixar mais curto, que às vezes, até por causa do nosso dia a dia, né? Não vai ter tempo, né? Sim. A não ser quem vai disponibilizar tempo, que nem você que participa de competição. Ó, só isso, nós vamos falar daqui a pouco tudo isso aqui de prêmio dela, do canil, né? Nós vamos estar falando disso, que além ela é um modelo de beleza, né? Sim. Né? É isso aí. Tiago, me fala você, quais são as características principais do Yorkshire hoje? Né? Vamos falar tamanho, pelagem, cores. Legal. É um papo interessante isso, porque assim, hoje muita gente fala sobre o mini Yorkshire, micro Yorkshire, mini, micro, toy 00, típico, né? E babyface. Parece, né? Eles dão várias nomenclaturas aí, mas essas nomenclaturas, na verdade, elas não são aceitas para o Yorkshire no Brasil. Né? O Yorkshire, ele tem diferença de tamanho? Sim, ele tem diferença de tamanho. Porque se a gente for analisar lá atrás, né, em 1700 até 1800, os Yorkshires, todos eles pesavam de 7 a 8 quilogramas. Era grande, hein? Eram grandes, eram diferentes. Então, assim, ainda que é considerado porte pequeno, né? Porque
acho que, se não me engano, até 14 quilos ainda é porte pequeno. Porte né? pequeno, passou disso de médio a grande. Isso, né? de médio. Aí vai médio, depois grande, gigante, né? Aí o que acontece? O Yorkshire, todos eles pesavam 7 quilos a 8. Eles foram diminuindo porque é utilizado sempre o pai menor na hora da cruza, para dar passagem mais fácil para o bebê. Então, assim, eles foram diminuindo. Logicamente que existem alguns canis que fazem algumas práticas nas quais nós não fazemos, que é a chamada mutação. Né? A mutação, para quem não sabe, é importante estar falando aqui, é crime, tá? E esse crime dá de 2 anos a 5 anos de cadeia e multa, tá bom? Então, assim, como que eles fazem essa mutação, né? Existem algumas formas de medicamentos, eu não sei exatamente como que eles fazem, se é injeção, se é oral, né? Mas existe também a forma que eles fazem através da data da cruza, né? Porque a fêmea, ela tá pronta para cruzar sempre, né? No 11º, 12º dia de cio, né? A hora que ela tá aceitando. Certo. Eles seguram a fêmea um pouco depois dessa data e fazem aquela cruza forçada. Isso é crime, né? Para o neném nascer prematuro. Então eles nascem prematuro, eles ficam menor, só que a expectativa de vida deles também diminui. Caramba, mano, é tanta coisa que eu não imaginava nesse mundo aí, né? É muita crueldade. Porque assim, o Yorkshire, ele vive de 12 a 16 anos. Um cachorro pequeno, ele vive bem, né? Vive de 12 a 16. Só que assim, 12 a 16, ainda que já tive York com 19, né? Então, mas de 12 a 16 anos. Diminuir a expectativa quando você faz a mutação, né? Para 8 a 12 anos. Então, assim, a diminuição é muito grande. É muito grande. É muito grande. Nós estamos então, falando assim, aí de quase um pouco menos. Então, assim, por isso que hoje eu acho muito bacana o programa seu, né? Que traz hoje muito sobre essa questão de ter respeito ao animal, né? Exatamente. Então, assim, respeito ao animal os canis que hoje trabalham de forma errada, fazendo aquelas cruzas que nunca acaba, a mãe parece que não vai viver nunca, né? Gente, chegar nos 6 anos de idade, acho que a cachorra já tá na hora de aposentar, né? Não então, dá, assim, né? Senão ela tem que viver. E outra, não pode ser ciús direto também, né? Tem que ter aquele intervalo, né? Teve um criador que falou assim pra gente que tem toda uma questão de saúde da cadela. Ela tem uma ninhada no ano, descansa um ano, né? Mais ou menos isso. Então, galera, ó, o que o Thiago falou assim, isso daí pra mim é novidade, eu não imaginei. Eu não sou do ramo, né? Mas, ó, a questão de você adquirir cães de criadores responsáveis, credenciados. Quando você vai adquirir um cãozinho, se informe. Eu sei que tem um monte de informação na internet. Você pode ir na internet, você vai no YouTube, você vai buscar na associação, você vai ter informação de cabo a rabo de determinado criador. E se você for comprar um cão naqueles sites de mercado que você não tem informação nenhuma do cara, aí que você não compra mesmo. Se não tem informação, aí se não tem nada do cara, alguma coisa está errada. Alguma coisa está escondida. Então, assim, ó, eu sempre bato na tecla. Criar é legal, criação é importante. A criação você ajuda a preservar a espécie. A gente tá com um problema sério em algumas raças de cães que tá quase desaparecendo. O fila brasileiro, que é o símbolo nacional aqui de cachorro brasileiro, está quase desaparecendo por questões, enfim, discussões, questão de manejo, de trabalhar a seleção da raça. Então eu sempre falo assim, vai buscar um cão, escolha, procure e pesquise. Adoção é legal, eu sou a favor da adoção, mas eu já tive cães adotados. Mas se você quer adquirir um cão, porque você quer ter o prazer de ter uma Penélope na sua casa, no seu apartamento, não tem problema nenhum. Você adquire a Penélope e acaba adotando um cãozinho também. Então isso daí é muito importante, porque para mim isso daí é novidade, eu nem imaginava esse tipo de situação, né? Tiagão, assim, ó, dicas para quem quer adquirir um filhote de Yorkshire. Quais são os cuidados que você tem que ter? Certo, tem que ter bastante, porque assim, o filhote ele não tem medo de altura, né? Então assim, como ele é um pet pequenininho, as pessoas têm costume de colocar ele, por exemplo, num sofá, né?
Você pega um filhote que nem aquele que estava mostrando aqui no telão, né? Esse aqui, Eu por até exemplo, perguntei né? se era ela, né? Mas não é, né? Não, mas é bem parecida. Você pega um filhote que tá pesando 300 gramas, geralmente o pessoal cuida assim, né? Eles mimam bastante, né? Isso aí é um banho a seco que eles estão dando. Sim. Então, assim, o Yorkshire, você deixa ele em cima de um sofá, você levanta para tomar uma água, ele vai pular, porque ele não tem medo de altura, e ele vai É igual quebrar o a patinha. Dachshund, né? Pula de altura lá, ele vai se machucar. Exatamente, vai se machucar. Eles não têm medo de altura, de sacada, eles não têm medo. Tem que ser, a princípio, água, a gente só dá água filtrada, né? A alimentação somente com ração para quando vai para o cliente, né? Uhum. Somente com ração. São algumas dicas e cuidados que a gente sempre manda para o cliente, inclusive referente, por exemplo, a vermifugação, que é para o resto da vida, né? Sim. Então, assim, são várias dicas e orientações que nós damos para todos os clientes, por conta que é uma vida, né? Sim. Você está levando para casa. Então, você na tem verdade, que ter um cuidado diferenciado. É um membro da família, né? Ele Sim. acaba sendo, por mais que o pessoal fale assim, não humanize os cães, eu tenho essa particularidade da não humanização dos cães, mas, assim, ele acaba virando um membro da família. Sim. Né? Tanto que mudou agora o termo na lei aí, que ele não é mais, não é uma posse, né? Ele é um membro da família, Exato. o cão, né? Me fala uma coisa, e as cores do Yorkshire, quais são? E quando você vai, lógico, vai o cliente na sua casa, qual é a que, assim, o pessoal fala, não, eu quero essa, dá preferência para essa, Sim. ou todas... Isso é uma questão muito complicada no Yorkshire Terrier, porque, assim, referente à coloração, né? Porque tem o Gold Dust, que é aquele mais dourado, tem o azul aço canela, que é aquele mais... Tem um mais prateadinho, né? Isso, que é o azul aço canela. Tem o preto e canela, né? Que é exatamente como a Penélope. Então, assim, o que acontece? Todo mamífero, eles podem puxar características de até 6 gerações anteriores. Então, assim como, por exemplo, às vezes a gente vê um pai e uma mãe de um ser humano que não tem um olho claro e o filho nasce com olho claro porque a bisavó tinha um olho claro, aconteceu, né? na minha casa, aconteceu isso aí. A mesma coisa com o Yorkshire. Então, às vezes, você colocar 2 Yorkshires Gold Dust, pode acontecer dele ficar posteriormente azul aço canela, por exemplo. Então, assim, é uma garantia meio complicada de você se dar no cliente final. Você teria que saber exatamente todas as linhagens anteriores, tá? Eu trabalho com Yorkshires há 10 anos. Então, assim, eu consigo hoje ter bem mais noção de como vai ficar os filhotes através dos pais, porque eu conheço a linhagem por completo. Né? Mesmo que a gente às vezes não conhece as 6 gerações, né? Mas a probabilidade de ficar como os pais sempre são maiores. Né? Então, assim, 80% que a probabilidade que eles fiquem iguais os pais. Então, se você quer, por exemplo, um azul aço canela, que os pais sejam azul aço canela para que ele seja também, né? Entendi. Não adianta a gente... Entendi. E assim, então o Yorkshire não tem alguma questão de padrão de cor ou não? O que não pode ter no Yorkshire? No Yorkshire, o que não pode ter para não ser raça? Não, vamos supor, você falou desse azul canela, da cor dela, assim, tem alguma restrição? Que em outras raças a gente fala assim, não pode ter branco, não pode ter preto, como que é isso no York? Olha, no Yorkshire, né, quando ele nasce, eles nascem com a pontinha, às vezes, da mão branca, né, o peitoral também branco, mas isso porque um dos antecessores dele é o maltês também, né? Então, assim, que nem a Penélope mesmo, tem a pontinha da orelha branca, né? Então, assim, por conta dos seus antecessores. É uma mistura muito grande de raça, né? Tá. Então, é muito difícil você não ter um Yorkshire com determinada coloração, mas, obviamente, não seria branco. Muita gente, às vezes, procura. Você tem aquele Yorkshire branco? Porque não sei se você conhece o Beaver Terrier. Não conheço. O Beaver Terrier, ele é idêntico ao Yorkshire, só que ele é branco e cinza ou branco e marrom, né? Ele é mais puxado pro branco, né? Só que assim, ele é totalmente diferente do Yorkshire Terrier, né? O Beaver Terrier, ele é alemão, e ele é bem mais novo, né? De 1900 A raça mais nova. 1960, 80, por aí. É uma raça bem mais nova, comparado com o York, que é do século XIX, né? Legal. E assim, ó, como que você falou que ele é um cão bem valente. Como que é o temperamento do Yorkshire
dentro de casa? É um cãozinho bagunceiro? Lógico, se ele é um filhotinho, ele vai aprontar Sim. mesmo, é igual ao ser humano. Mas aí, ele é um cão bem tranquilo? Como que ele é? Você vê a Penélope aqui no meu colo, que ela tá bem quietinha, né? Sim. Então, assim, eles interagem de acordo com você. Então, assim, por exemplo, se eu estou brincando com ela, Ela vai... se eu começar a jogar bolinha, ela vai querer brincar. Então, assim, eles interagem de acordo com o seu tempo. Então, se você está quieto, trabalhando, você trabalha home office, Ela vai você ficar quer na mais dela. quieto, ela vai ficar quieta. Você quer brincar, ela vai brincar. E energia ela tem de sobra. Ah, É uma isso raça que eu ia que vai falar, ter tem de bastante energia. Sim. Ah, Então, que assim, legal. se você quiser brincar o dia inteiro com ela, Ela vai aguentar o tranco. o dia inteiro. Até porque uma coisa que você falou é assim, o pessoal olha o cachorrinho e fala assim, nossa, que é um brinquedinho e tal, mas é um cachorro que foi feito a princípio, ele tinha uma determinada função nas Exato. fazendas, nas fábricas de carvão, enfim. Então... Até de guerra participou. Fala um pouquinho dessa história. Ela participou da Segunda Guerra Mundial. Não sabia. A gente tem noção de cães que participaram da guerra, o cane corso, o pastor alemão, o Doberman e o Mastiff. O Yorkshire participou da guerra. Foi por um acaso a princípio, né? Mas no fim das contas ela virou uma heroína. Ah, é? Virou uma heroína, ela salvou muitas vidas. Pô, o que o York aprontou? O Yorkshire, ele foi encontrado na Segunda Guerra Mundial por um soldado, num campo totalmente... Tava tudo explodido, local, né? Já não tinha mais soldado de um lado nem do outro, e naquele determinado bairro, né? E eles encontraram um Yorkshire e pegou. Um soldado pegou aquele Yorkshire para ele. E ele vendeu por $2 para um cabo. Ele falou, cabo, você quer? O cabo falou assim, poxa, eu quero o cabo da Força Aérea. Ele era do exército e vendeu para um cabo da Força Aérea. Aí esse cabo da Força Aérea comprou esse Yorkshire e levou para 12 missões com ele. Caramba. Então, assim, ela participou de todos os bombardeios, bombardeios pesados mesmo, né? De várias missões. Só que o que ficou na história foi que eles precisavam passar uma fiação de comunicação por um perímetro de 20 metros, né? E eles tinham que cavar tinha um cano que passava, né, por baixo, assim, era 20 metros. Só que eles tinham que abrir porque o cano era muito pequeno. E quem passou dentro daquele cano... Quem passou foi o York. Porque ela tem toda uma anatomia aí, se você for olhar. Exatamente. Essa anatomia é justamente para entrar dentro dos buracos dos castelos dos reis lá, para poder caçar os ratos também. Então, assim... Ela passou com um fio amarrado nela, né? Como se fosse uma coleira, atravessou os 20 metros. Na época, os capitães falaram assim: não, isso aí não vai dar certo. Não vai dar certo. Falou assim: não vamos arriscar isso, não, pelo amor de Deus. Só que o trabalho, que ia durar vários dias, ia morrer muita gente, eles sabiam disso, eles iam colocar os soldados. Eles iam colocar os soldados para morrer mesmo. Eles já sabiam, eles iam cavar lá, ia vir bombardeio. Né? E nessa hora, e ela passou, como você puder. O Yorkshire passou, ninguém viu. Passou por 20 metros. E salvou muita vida. Nisso que salvou muita vida, depois disso também, ela foi usada na guerra para um trabalho meio que psicológico, né? Para os pessoal que estavam feridos, sem braço, tipo cães de terapia que nós temos hoje. Terapia, exatamente. Essa é a palavra. Só que na época não existia a palavra cão de terapia. Ele foi utilizado como cão de terapia antes mesmo de surgir esse nome. Surgir o termo. Antes mesmo de surgir o termo. Então, assim, por ser um cachorro dócil, por ser um cachorro que ele entende que a pessoa está ferida, que ela vai ter todo um cuidado com a pessoa ferida, ela chega com cuidado. Então, assim, o nome da cadelinha era Smoke, né? Essa que ficou bem famosa na Segunda Guerra Mundial. Então, a Smoke, ela foi utilizada como um cão de terapia para ajudar aqueles soldados. Quando eles voltaram da guerra, já os capitães, os coronéis, sabendo de tudo isso que aconteceu, ela foi condecorada. Caramba. Ela foi condecorada e quando ela morreu com todo o respeito militar. Com todas as honras. Com todas as honras. Eu acho isso muito legal, muito interessante. Inclusive tem uma estátua dela nos Estados Unidos. Engraçado, cara. Igual alguns cães que se destacaram, algumas cidades têm. Eu tenho o Akita lá no Japão, que é o Hachiko. Puta, eu assisti aquele filme. Se eu começar a lembrar daquele assim, eu começo a chorar. Então, assim, é muito interessante. Tem o do Baldo também, o Husky, que salvou. E essa do Yorkshire, eu nunca imaginei, cara. E aí eu gosto muito dessa questão dos cães que, lógico, hoje mudou muito a sociedade, mas os cães que vieram
para uma função, para ajudar o homem. Eu nunca ia imaginar que um cachorro desse foi tamanho, utilizado desse tamanho e foi tão importante na guerra, na Primeira e na Segunda Guerra Mundial. Então, galera, ó, fica aí, ó, uma pergunta para vocês. Vocês que têm Yorkshire aí, ó, conta pra gente, ó, escreve aí no nosso comentário qual foi a experiência mais interessante que vocês tiveram com, tá bom? Deixa aí nos comentários que depois a gente vai responder pra vocês aí. Ó, tiver, ó, foto do cachorro, manda a foto pra gente aí. Thiago, pô, fantástico. Eu nunca imaginei que um cachorrinho desse... São muito espertos. São muito, assim, são muito espertos, são muito inteligentes, né? E inclusive já salvou vida também dentro da minha família, né? Ah, é? O Yorkshire salvou... Acabamos de falar de histórias interessantes. Salvou a vida da minha sobrinha quando ela era pequena, né? Como foi isso? Foi bem interessante. Ela era pequena e por um descuido, ela saiu e ela ia atravessar a rua. O Yorkshire viu que ela ia atravessar a rua, saiu correndo atrás dela, viu o carro, viu que estava vindo o carro, entrou na frente do carro, viu que o carro não ia parar e começou a puxar ela, e latindo e puxando ela. Aí nós pegamos a criança e... Meu, parece história de filme, né? É muito... Se tivesse uma câmera lá, porra, você podia até mandar pra gente aqui. É muito interessante você ver como o cão... E assim, ele se apega muito fácil à família, né? Sim. Ou ele é um cão de um dono só? Não. Como que é a relação do Yorkshire dentro de casa? Eles, na verdade, assim, eles são muito dados, né? Pra todo mundo. Então, por isso. Eu percebi, ela veio aqui, eu brinquei com ela, chamei ela. Yorkshire tem que tomar esse cuidado. Que ele vai com qualquer um. Ele vai com qualquer um nesse sentido. Porém, eles conseguem entender quando alguém tá pulando o seu quintal, algo assim, né? Mas, por exemplo, que nem você está aqui comigo, você pegar o Yorkshire no colo e vai... Beleza. Ele vai... Se eu for querer entrar na sua casa, mesmo que ele me viu, eu for entrar, fazer alguma coisa... De forma... Sem você me convidar, ele vai... Vai latir. Vai latir. Vai latir. Aí ele avisa. Puta, ele tá entendendo que tem alguma coisa estranha acontecendo. Coisa né? estranha. Então, assim, é incrível. O sentimento deles é... E assim, ó, é bom você falou que é bom pra criança, pra idoso também? Sim. Na verdade, para todas as idades. Para todas, né? O Yorkshire para todas as idades. Ele não tem restrição, né? Hoje, no meu canil, eu não posso falar para você que o meu maior público é criança, adolescente, idoso, adulto, porque assim, é muito variado. Se você vê algumas entregas que eu tenho lá no nosso Instagram, lá eu tenho acho que aproximadamente umas 200 e poucas entregas registradas. Porque assim, eu não fico filmando, não fico tirando foto das entregas. É só quando o cliente mesmo, ele faz algum post no Instagram dele, aí eu reposto. Fora isso, eu não fico mostrando, tirando foto, etc. Uhum. Então, assim, você vê o público que está lá, você vê todas as idades. Você vê criança, adulto, idoso, né? Ainda que eu passeio com os Yorkshires, né? Eu tenho esse costume de passear, né? Tem gente que ainda tem um pouco de preconceito. É mesmo? Vai falar assim, que esse cachorro não é de homem, né? Vão falar pra mim, né? Olha, eu vou te falar, eu acho que eu pensava a mesma coisa, viu? Porque eu falei assim, às vezes você vê uns caras grandão, fortão e com Yorkshire. Mas é interessante a gente tá tendo esse bate-papo, porque às vezes aquela pessoa, ela mora num apartamento, mora numa área mais restrita e ela precisa de um companheiro. Uhum, precisa de um pet. Então, galera, por mais que vamos falar nesse termo que a gente falou assim, por mais o cara não vai ter no apartamento, ele não vai ter não vai ter um pitbull, não vai ter um pastor. Então, o cão acaba sendo uma válvula de escape para a pessoa. Então, às vezes, é bom que você falou isso, a gente precisa entender também. Sim. Que a gente começa a ter aquele preconceito da pessoa sem a gente também... Mas sabe de uma coisa interessante? Que nem eu tenho alguns clientes que têm esse preconceito, né? E compra às vezes por causa da mulher. Da esposa. Mas não dá uma semana, exatamente. O cara tá tirando selfie com... Já tá tirando selfie, acontece isso. Eu tenho um amigo que aconteceu isso daí. Ele fala, não, eu não vou nem pôr a mão, mas aí depois... Mas não tem jeito que eles conquistam a gente. Ela veio aqui... Eu comecei a brincar com ela, aliás, todo cachorro que vem aqui, que vem um convidado nosso, eu falo, não, eu quero ter um desse, E aí ela veio aqui, ela é muito delicadinha. Sim. Aquilo que você falou,
dá a impressão que eles são delicados, mas eles são rústicos. São. Então, assim, quando você está fazendo, você tem a sua criação, o que você busca na questão genética dos seus cães? Eu vou procurar um macho que ele não tem determinada predisposição, característica para doença, uma fêmea, uma matriz. Como que funciona isso dentro da criação de Yorkshire? Primeiramente é isso mesmo, né? É referente a algumas doenças, como por exemplo o shunt. O que é isso aí, não? A shunt é uma doença genética, né? Que ela pode vir em qualquer cão, né? E ela traz algumas... lembra um pouco a sinomose, assim, mas não chega a matar. Certo. Não chega a matar, mas dá alguns problemas neurológicos, né? Só que são problemas neurológicos irreversíveis. Então, o shunt é um dos cuidados que a gente tem que ter para... Fora outros diversos, né? Então, mas assim, eu acho que esse seria o principal. Tem que ter um trabalho de veterinário sempre em cima do canil, para você entender como que tá os pais, como estão as matrizes, para você aí sim dar um cachorro de qualidade, um cachorro saudável para um cliente final. Entendi. Então, assim, esse é um dos critérios, né? Tá. E aí você faz teste, exame de sangue, DNA, tudo, né? Tem que fazer. As matrizes, todas elas têm que estar aptas para estar tendo filhotes com saúde. Porque acontece, né, de canil hoje não ter esse tipo de exame, passa um filhote na qual aparentemente está saudável, e lá na frente a pessoa descobre alguma coisa, e aí já foi. Já foi. Tem que fazer. Mais uma vez, galera, eu volto a reforçar, isso é a importância de um criador sério, de um criador que está preocupado com a raça. Lógico, o criador, ele gasta ração, vacina, exame, então tudo tem um custo, lógico. Eu não falo a palavra vender, eu aprendi com meu amigo Romão de Itália, um criador fantástico de canicurso. Você não vende o seu cão, você entrega o seu cão. Então você está entregando o seu trabalho, você está entregando a sua paixão para um terceiro. E se você entrega o cão com problema, esse cachorro, o Thiago no começo do programa falou, vive de 16 a 19 anos, de 14 a 16 e chegou... O correto é de 12 a 16. 12 a 16, 19, mas a sua cachorrinha chegou a 19. Chegou a 19. Imagina você vai entregar um filhote para uma família com um problema desse. Você vai ter um problemão, o cachorro vai ter um problema e a família também vai ter. E na maioria das vezes, quando você tem a família que, lógico, está adquirindo um ser que vai estar no seu convívio, que vai ser um ente dentro da sua família, vai ficar com aquele cachorro até o fim e vai ser um sofrimento pro cão e pra família. E às vezes se a família, no decorrer da vida, a gente não sabe, hoje você tá bem economicamente, amanhã você não tá, a gente não sabe. E como que vai ser para cuidar desse cão? Então por isso a importância de se fazer um trabalho de seleção. Eu bato sempre na tecla. A importância do trabalho de seleção, a importância da genética para minimizar esses tipos de problema. Lógico, pode acontecer, mas se acontecer, ele não vai entregar o cão que aconteceu com esse problema. Correto ou não, Thiago? Se eu estiver errado, você me corrige aí. Exatamente. Né? Thiagão, como que a gente falou um pouco, a gente bateu na tecla da criação, como que a gente identifica, eu já falei, mas eu gosto de frisar, como que se identifica um criador de responsabilidade? Primeira coisa, hoje, com a internet da forma que está, é muito fácil de você pesquisar sobre a pessoa, né? Quando você tem alguma reclamação, já vai direto no Reclame Aqui, né? Certo. Então, assim, eu não tenho nenhum Reclame Aqui. Nenhum. Em 10 anos de trabalho. Então, alguma coisa certa eu venho fazendo, para não ter nenhuma reclamação. Então, assim, primeiro local que você procura é o Reclame Aqui. Lá você vai encontrar tudo referente a X determinado canil. O meu canil, ele chama-se American Canil Brasil, o nome registrado, né? O nome de registro é American Canil Brasil. Só que, por uma questão de marketing e publicidade, né, foi colocado o nome de Yorkshire Canil Brasil. Porque American lembra muito American Bully, né? Sim, sim. Fica meio difícil de ser encontrado, né? Então, assim, o pedigree dos meus pets, todos eles vão com o nome American Canil Brasil.
que é no caso, por exemplo, que nem a Penélope. Ela chama-se Penélope American Canil Brasil. Ela tem o sobrenome. É até chique, né? Parece que é da nobreza, né? E aí tem que ser mesmo. Olha isso daí. Ô Thiago, eu tô vendo aqui, quais são os cuidados com a pelagem de Yorkshire? É exatamente igual a um salão de cabeleireiro. Ainda mais ela, que é um cão de competição. Nós vamos, como eu já entrei no assunto de competição, nós vamos falar das medalhas aí. Escova, dependendo do cabelo, quando ele é muito longo, né? Que nem eu participei do campeonato, tinha alguns cabelos que eram longos, que iam até no chão, né? Eu até pensei que eu ia perder por causa daquilo. Eu falei, meu, olha aquele cabelo. Eu já vi esse tipo de Eu falei campeonato. assim, acho que eu vou perder, né? Olhando aquele cabelo. Ali é chapinha. Tem que fazer chapinha para deixar um cabelo realmente bem caído. Então eles fazem uma chapinha. Nessa parte não precisa, né? Que ela tem um cabelo liso mesmo. Mas é na parte de baixo. Ainda que alguns Yorkshires, dependendo da linhagem, eles não nascem com um cabelo totalmente liso, né? Ah, tem essa diferença também. Existe sim. Né? Mas aí porque o criador escolheu a criação desse jeito, com essa pelagem, ou porque... Tem gente que busca aquela pelagem. Ela fala assim, eu quero uma pelagem um pouco mais ondulada, né? Então, o Yorkshire, que ele vai ter um pelo mais curtinho, que ele fica um pouco mais fofinho, né? Uhum. Então, assim, para deixar aquele mais fofinho, ele tem que ser um pelo mais ondulado. Porque daí você deixa a pelagem mais curta, ele dá aquela estufada, né? Ele fica mais ondulado, dá a impressão que ele é mais gordinho. Quando, na verdade, o Yorkshire, hoje, a maioria deles pesa em torno de 2,5 a 3,5 kg. Essa aqui, ela tá pesando quanto, Letícia? 1.800, né? Ela é bem pequenininha. E o que você busca na sua criação? Quando você fala de seleção, a gente fala de genética, você está buscando características. O que você busca especificamente na sua? Para ganhar tudo isso aqui, ó. Vamos falar depois, já vamos entrar na competição. É a perfeição do que a maioria das pessoas buscam, mas porém com uma forma responsável, né? O tamanho, esse é um dos fatores. Porque existe Yorkshire grande? Existe Yorkshires maiores com 5, 6 quilos? Existe sim. Né? Então, assim, a gente procura sempre colocar os pais menores para obter filhotes menores. Porém, a mãe, ela tem que ter no mínimo, isso que as pessoas não entendem, ela tem que ter no mínimo 2,3 kg para que seja um parto tranquilo. Então, assim, ela tem 1,8 kg. Ela já já não serve para mãe. Já não serve para ser uma matriz. Uma matriz. Então, assim, 2,3 kg é o ideal. Certo. Né? Como que faz para ter uma pet dessa? O pai tem que ser menor. Então eu utilizo um pai de 1,4 kg, 1,3 kg, 1,5 kg, porque eu tenho pais lá. Porque pro pai não tem restrição, né? Não tem restrição. A única assim, ele tem que ser pequeno para ele poder, não vai adiantar, senão vai ser um filhote grande. Sim. Isso daí, então é assim, ó, pelo que eu tô entendendo, vamos supor, você selecionou a Penélope para ela ficar nesse perfil para poder disputar os campeonatos. Já a mãe dela para campeonato não daria tão certo. Daria porque, certo. Assim, visualmente, você não consegue perceber que nem ela tá com 1,8 kg. A mãe dela tem 2,5 kg. Você não consegue perceber a diferença visualmente. Se eu pegar as duas aqui no colo, você vai acreditar que as duas têm o mesmo peso. Porque a quantidade de cabelo que eles têm acaba cobrindo o quanto eles são mais gordinhos, um pouco menos. Porque todos eles, a questão de altura, são muito parecidos. Entendi. Né? Quando se trata de Yorkshire, dentro dessa média de 2,5 a 3,5, até 3,5. Todos eles têm uma altura igual, que é de 18 a 23 centímetros de altura, contando daqui para baixo. Então, todos eles são muito parecidos. Você não consegue ver diferença de 1 quilo com eu estando com os dois no colo. Interessante. Só que assim, a Penélope já não vai ser matriz. Aí você vai, quando você tá na sua criação, você fala assim, você vai ter que selecionar o que você vai querer para competição e o que você vai selecionar para matriz. Né? No caso, ela vai super bem nas pistas, só que ela não vai poder ser mãe e passar. Só que aí que tá. As pessoas às vezes querem um filhote da Penélope, né? Eu não coloco ela para cruzar, porém tem a linhagem campeã, né? Entendi. Tenho os pais que fizeram ela, eu tenho a linhagem campeã. Entendi. Então, assim, obviamente, pelo fato de ter tanta premiação, esse cão premiado, a linhagem campeã, ela se torna muito mais
um pouco bem mais cara, vamos dizer assim. É lógico, pela questão porque tem de todo um trabalho, tudo. Tem uma questão. Me fala um pouquinho, ó, tem 2 medalhas aqui, ó. Acho que é essa daqui. Essa aqui, que é a medalha do canil. Você ganhou essa medalha com calcão, como que foi isso daqui? Certo. Essa medalha do melhor canil. Primeiro lugar, eu não tô enxergando aqui, mas se você puder me falar. Tá. Esse aqui foi o primeiro lugar, né? Copa das Américas, né? Nós participamos aí contra alguns países, né? E foi o primeiro campeonato que nós obtivemos aí depois de 9 anos de trabalho. Foi no 9º ano de trabalho que nós ganhamos. Que você o melhor canil de Yorkshire da América Latina. Primeiro a gente ganhou um campeonato brasileiro, depois teve esse campeonato internacional. E nós ganhamos sequência, né? 2 vezes, né? Que você vê que tem a outra prêmios. Aqui, né? Teve 2024 e 2025. Então, assim, foi realmente uma coisa inesperada, para ser bem sincero. Porque eu sei que eu faço um trabalho de qualidade, a gente sabe disso. Eu sempre fiz um trabalho com muito carinho, mas não esperava ganhar prêmios internacionais. Quando a gente você vai disputar com os gringos, dá medo. É verdade, não é questão você fala assim, não, porque lá é tudo assim, lá é o primeiro mundo, lá os caras sabem mais, lá. E às vezes vendo vários criadores, eu sempre perguntei, tá, e como que tá a criação do Brasil com relação à Europa? Falei, algumas raças, assim, a gente não tá nada atrás. Yorkshire, como que tá isso daí? Hoje, eu não tenho um concorrente à altura dentro do Brasil, e na América Latina, agora está começando a procurar clientes dentro do Brasil, no meu canil, para retirar cachorro daqui. Inclusive, até nos Estados Unidos eu tenho cliente. Dormiu no seu colo. Você viu? Dormiu no colo dele, cara. Inclusive nos Estados Unidos. Tem cliente dos Estados Unidos que compra com a gente. Então, assim, hoje eu vendo para o Chile, eu vendo para o Paraguai, eu vendo para outros países, né? Ainda que a demanda é bem baixa, mas já começou essa procura por conta das premiações e está iniciando agora. É uma coisa muito nova para mim isso também, né? Essas premiações também está sendo uma coisa muito nova. Essa expansão que está tendo a empresa a nível de chegar em outros estados também está sendo uma coisa nova para mim, né? É que dentro do Brasil já está sendo um lance já meio que normal, meio que rotineiro. Seu nome já tá consolidado aqui. Sim. Então, assim, no Yorkshire hoje, eu digo que eu realmente hoje eu viria um destaque que eu não esperava. Nem a minha esposa mesmo, nós não esperávamos. Foi um trabalho muito amador inicialmente para se tornar um trabalho tão profissional que é hoje, né? Então, assim, nós não esperávamos esse crescimento tão grande, né? Algo assim absurdo como foi. Entendi. E você já chegou a buscar matriz e padreador fora? Como que foi isso daí? Olha, fora do Brasil, eu ainda não busquei, para ser bem sincero. Mas agora eu estou com esse intuito. Só que eu tô com esse intuito, mas eu tô com um dilema com a minha esposa que não quer fazer isso. Porque assim, ela falou assim, poxa, Thiago, se nós ganhamos com tanto orgulho com cachorros brasileiros, por que você vai querer pegar de fora? E aí foi aí que eu pensei, eu falei assim, poxa, acho que minha esposa até que tem razão, né? Essa questão de não ir para fora para pegar cachorro inglês, por exemplo, né? Porque pelo fato de ele ser da Inglaterra, vamos pegar um cachorro que veio da Inglaterra, né? Tal, fica mais original, a ideia era essa, né? Mas não. Porque se a gente está sendo premiado aqui dentro do Brasil com cachorros que nasceram aqui no Brasil, então assim, eu acredito muito na minha esposa, porque sempre ela falava as coisas que realmente eram certas. Desde o início, ela sempre falou, vai por esse caminho que vai dar certo. E eu te aconselho a ouvir, porque se você não fizer e der merda, ela vai falar, eu te avisei. Eu passo por isso também, então a gente tem que, se tem alguma coisa falando, não faz, vamos por aqui, senão vai dar. É interessante, porque geralmente as pessoas querem buscar de fora, mas se você conseguir uma qualidade tão boa aqui dentro, e tá se invertendo, né? O pessoal tá buscando essa qualidade daqui lá pro Brasil. É bem bacana isso daí. Como que... Me fala uma coisa, como que é o seu manejo com os cães? Como que é seu dia a dia?
com os cães. Que a gente fala assim, a gente falou um pouquinho da matriz, hein? Como que é a fêmea de Yorkshire? Quando você seleciona um cão, você vai querer uma boa matriz, quais são as qualidades que aquela matriz tem que ter? E o padreador tem que ter. Ela tem que ter habilidade materna, ela vai ter que saber cuidar dos filhotes. No caso do Yorkshire, depende muito precisa ajudar na questão do manejo com os filhotes, a cachorrinha faz tudo sozinha. Como que é isso daí? Aí que tá, né? Você já ouviu dizer que a mãe comeu o filhote? Já, né? Então, assim... Ou rejeitar, né? Ou rejeitar. Ou rejeitar né? o filhote. A questão de comer o filhote acontece muito às vezes, num canil pequeno, né? Quando se trata de Yorkshire. Num canil que não é tão profissional. Porque o que acontece? O filhote, ele nasce enfraquecido e por uma questão, um instinto do cachorro, ele entende que aquele cachorrinho, ela não vai conseguir mamar, não vai ter força para mamar. E ela vai eliminando por questão de seleção também. Filhote, ela vai engolir, vai comer mesmo, literalmente, ela vai engolir aquele cachorro. Então, assim, para que isso não aconteça, quando já é percebido pela nossa veterinária, a doutora Flávia, que... A doutora Flávia, ela tem... Vou até falar um pouquinho dela. Posso falar dela? Só para dar uma força para ela também. Né? Fica na Alameda São Caetano 757, tá? Para quem busca qualidade no serviço. Porque hoje em dia, só mudando um pouco de assunto, hoje em dia, infelizmente, o veterinário ele ganha dinheiro com pet doente, não com pet saudável. Né? Então, as pessoas às vezes têm essa visão de São Francisco de Assis no veterinário, mas é uma visão totalmente contrária, né, com alguns veterinários. Tem que tomar muito cuidado. Essa doutora Flávia que trabalha comigo, uma doutora que trabalha com muita responsabilidade, né, um trabalho muito bacana que ela faz. Desde o início, eu sempre prestava muita atenção nisso nela, porque, assim, as pessoas... Uma dica para vocês aí. Na clínica veterinária, eles têm um costume de passar um álcool e fala para você colocar um pet em cima daquela bancada, né? Aquela bancada metálica. É normal quando se trata de um pet adulto, quando se trata de um pet filhote, o álcool não mata parvovirose, o álcool não mata cinobose. É um produto especial, né? Isso, exatamente. O Herbalvet. Eu já passei isso no meu quintal. É muito bom. O Herbalvet é muito bom. Então, assim, o álcool não mata. Alguns veterinários, não estou falando todos, vamos generalizar, né? Mas acabam usando isso como uma técnica, né? Para deixar o pet doente, porque é aí que ele vai ganhar dinheiro. Outra técnica também, tomar muito cuidado, às vezes pode ser um descuido, mas tomar muito cuidado é a questão da luva, né? Se ele colocar a mão em cima daquela bancada, porque depois ele vai fazer um exame no pet, antes de vacinar, inclusive oral. Então, ao colocar a mão na boca, pode ter uma contaminação. Né? Então, assim, a dica que eu deixo leva um tapete higiênico para colocar em cima daquela bancada, né? Às vezes pode ser que o veterinário faz até um carão, né? Acaba não gostando, mas é melhor aquele carão do que você perder um pet. Né? Questão de preservar o bichinho. Né? Mas voltando ao que a gente estava falando, eu até esqueci qual foi a pergunta mesmo. A questão da habilidade materna. Exatamente. Aí, o que acontece? Eu estava falando que a mãe, ela come o filhote. Quando é percebido que o filhote já não tem essa força para estar indo até a mãe para mamar, esse filhote tem que retirar dela, retira do lado, né? E ele tem que ser alimentado por um leite especial que é em pó, né? Esse leite é um saquinho pequenininho, do tamanho desse celular, né? Ele é um saquinho pequenininho em pó. Ele é até um pouco caro, passa uns R$200 aí, vem umas 150 gramas. Mas é aquilo que salva a vida. Só que esse leite, pro Yorkshire, para esta raça, tem que ser dado 1 ml por hora durante 24 horas. Por isso que eu tenho que ter funcionário 24 horas alimentando esse pet. Por uma semana. É dedicação o tempo todo, né? Por uma semana. Depois passou essa semana... Aí você já reduz o... Não, passou essa semana, o pet já está forte. Aí ele já consegue ir na mãe. E a mãe já não vai querer comer o filhote, porque tá vendo que ele tem força para mamar. E aí continua a mãe cuidando. Entendi. Então, assim, a escolha da mãe, né, se ela sabe cuidar do pet, é instinto. Todo Yorkshire, a maioria dos Yorkshire, dificilmente você vai ter uma mãe que não vai saber cuidar do pet ali, de amamentar. Pode acontecer, às vezes, da mãe ser meio descuidada? Pode. Né? Tem umas mais a primeira gravidez, né? Exatamente. Pode acontecer, exatamente, a primeira gravidez.
Mas o natural é que sempre dê certo. O natural é que sempre dê certo. Sim. Pode acontecer às vezes já teve caso de ter que retirar uma mãe? Teve um caso até assim que mexeu com a gente, né? Porque assim, a mãe, ela tem um instinto, né? Quando nasce os dentinhos de um pet, machuca. Sim, a as mãe tetinhas dela. machuca. E aí ela começa a rejeitar a amamentação. É aí que dá o desmame, né? Porque você já tá vendo que ela já está rejeitando os pets, ela já está rejeitando os bebês. Então aí você tem que desmamar, entrar com uma papinha, né? A papinha que a gente diz, no caso, é a própria ração mesmo, umedecida. Uhum. Depois disso, ela triturada até entrar a ração, né? Então, assim, a mãe, quando ela tem ela se resguarda para não se machucar. Aconteceu uma vez de uma mãe cegar um pet. Ah, tipo, na hora de morder... Mordeu, ela foi se defender, mas foi sem querer, não foi maldade. Sim. Ela acordou. Não foi maldade, ela deu aquele instinto rápido, né? Aquele reflexo. Isso, reflexo, e acabou mordendo e cegou o pet. Machucou o cachorro. Esse pet, logicamente, eu não pude vender, então eu doei esse pet, né? Que eu doei para um amigo meu, o Marcos, né? O Marcos colocou o nome dela de Justiça. Justiça. Aí eu perguntei por que Justiça. Ele falou, porque a Justiça cega. Interessante. E a Justiça tá lá, tá bem lá, até bem? hoje. Ah, que bom. Pelo menos você doou para uma pessoa que você sabe que você cuida, que você tem o contato e gosta. Ô, Thiago, a Penélope, ela tem 1 ano e 8 meses. Ela foi pra pista. Mas o que te deu o start e falou assim, não, essa cachorra aqui vai virar na pista? Essa aí foi uma pergunta bem legal, né? Porque assim, eu sempre participei de campeonatos e nunca ganhei. Só que eu cuidava do cabelo, fazia todo aquele trabalho, né? A gente passava 1 ano cuidando do cabelo do pet, né? Adestrando e fazendo de tudo, né? Com o pet. Eu falei assim, poxa, é tão difícil ganhar esse campeonato. Tenta uma vez, tenta a segunda, tenta a terceira, e nunca ganha. Um certo dia eu meio que me revoltei e ela tava com o cabelo curto. Ela tava com o cabelo mais curto. Eu falei assim, quer saber? Eu vou com essa cachorrinha aqui com cabelo curto. Eu falei, assim mesmo. E eu vou, já sabia que eu ia perder. Só que ficou diferente de todos. E no fim que ela ganhou. Você foi desencanado, falei assim, eu vou... Ela tava com o cabelo curto na época, não tava com o cabelo tão comprido, né? Então assim, eu falei assim, poxa, eu vou com ela, vamos ver o que vai dar. E ela ganhou por estar diferente dos outros que estavam lá, né? Uhum. E depois disso, aí ela cresceu o cabelo, a gente fez um outro tratamento no cabelo dela, que já não tava tão comprido igual os outros que estavam competindo, mas ela ganhou também. Então, assim, foi bicampeã, né? E quando você coloca... Desculpa. Quando você coloca ela na pista, o que o juiz observa na cachorra? Lógico, tem o fato da beleza, mas o que o juiz olha e fala assim, não, essa cachorra é a cachorra, esse cachorro é o cachorro? Dentição. Eles olham isso. Porque tem alguns que nascem prognata, né? Aquele dente que... fica aqui, pra cima, né? O daqui de trás vem pra frente, etc, né? Então eles olham se o cachorro é prognata, eles olham a pelagem, quanto é sedosa a pelagem do Yorkshire, a questão da orelha, porque a orelha, quando eles são bebês, a gente utiliza uma talinha. Eu vi a talinha ali, né? Pra ela ficar... Isso. Porque assim, senão, tá vendo que a orelhinha é meio... Ela vai ficar dobradinha, vai ficar igual um Jack Russell. Fica assim, pra baixo. Olha a orelhinha dela. nesse caso aqui, quando você coloca essa talinha, porque a talinha nada mais é do que aquela fita crepe que a gente usava. Não, é aquele... que a gente usava da antigamente. creme lá de fralda, né? Exato. É a mesma. Então, a gente só coloca em uma orelha, depois em outra orelha, depois nas duas, né? Por um tempo assim. São 2 dias com, 1 dia sem. 2 dias com, 1 dia sem. 1 dia sem por quê? Para você conseguir visualizar se a orelhinha já está de pé e também para não criar nenhum tipo de fungobactéria. Sim, porque vai estar tampado, né? Exatamente, então tem que ter esse cuidado. Então eles analisam a orelha. Por que a orelha? Você está vendo que ela consegue mexer, né, a orelha. Quando a orelha está caída, eles não têm essa força na orelha. Então se você não colocar a talinha, eles não movimentam a orelha, eles não têm esse movimento. Que nem, por exemplo, o cachorro movimenta a orelha quando vai um mosquito em cima, né? Ele vai lá e mexe a orelha. No caso, se você não colocar a talinha no York, ele não tem essa força para mexer. Então, assim, se ela quiser, ela consegue deixar a orelhinha para baixo ou para cima. Elas deixam para cima porque eles querem ouvir. Né? Eles querem ouvir, eles conseguem fazer isso aí. Então eles avaliam a orelha, avaliam a carga dentária, eles avaliam a pelagem, eles avaliam a postura, como que o cachorro anda, a estrutura do cão, se ele não tem nenhum... Exatamente. Não sei se é displasia. Acontece isso num cão pequeno?
Acontece, mas geralmente vai acontecer com mais idade. Com mais idade. Com mais idade. Pode acontecer? Pode acontecer. Né? Dizem, a gente hoje em pesquisa, se você pesquisar assim, é muito comum, você vai encontrar que mas eu vou falar para você que eu não vejo tanto problema com displasia em nenhum Yorkshire. Eu nunca tive esse problema. Mas eu acho que em cachorro grande, e lógico, gente, você vai ficando velho, até a gente começa a ter displasia, o joelho desgasta. Então, lógico, na seleção, principalmente em alguns cães, que é comum, que você já pode eliminar na parte de seleção de criação, tranquilo. Mas quando o cachorro vai ficando mais velho, principalmente se for o cachorro, aí vai descambando daqui, dali. Mas a displasia se dá muito, que nem você falou na questão do cão grande, que nem pastor alemão, né? Porque eles já têm mais peso e eles têm aquela força do salto, né? Então, assim, o York, ele também tem essa força do salto. Então, ele pode ter probleminha de coluna também, não pode? Pode acontecer. Eu já vi Yorkshire naquela cadeirinha de... Exatamente. Por quê? Se você não tiver muito cuidado, que nem, por exemplo, do chão, ela consegue pular aqui, e daqui ela pula pra cá, e daqui ela pula pro chão. E ela não tá nem aí. Se tiver 10 metros de altura, ela vai pular. Ela vai pular. Então, assim, vai se machucar quando adulto? Não vai. Ela tem noção que ela consegue pular. Ela tem essa noção, né? E ela pula que nem um gato, né? Porém, no futuro pode dar essa displasia. Então, assim, é uma questão também do cuido do proprietário, né? O tutor, como que ele está cuidando do seu pet. Sim. A questão de alimentação, como que é? Você dá uma ração super prêmio, você dá suplementação. Quando ela vai em pista, principalmente na questão de beleza, é uma alimentação, é uma ração especial para os pelos? Como que funciona isso? Não sei se você pode falar nome de marcas aqui. Pode. Quem sabe os caras até começam a patrocinar a gente, não tem problema nenhum. Não. Verdade. Então, eu tô trabalhando agora com uma marca nova, né, que ela tá muito forte lá em Minas Gerais. E por quê? Eu não sei se pode falar mal de outras marcas também. É meio complicado, né? Não, porque depois essas outras marcas aí não vai patrocinar a gente. Então, eu não vou falar mal das marcas. Fala que a sua é boa, tá bom. A marca X tava me dando alguns trabalhos, uma marca que era uma marca super premium, mas estava me dando alguns trabalhos porque o Yorkshire, ele estava com as fezes um pouco mais mole, né, vamos dizer assim, mais pastosa, e eu fui para essa marca que eu acreditei, foi um representante lá. Essa daí você pode falar. Eu acreditei, essa da NutriFashion Junior. Exato, o pessoal da NutriFashion. Quiser deixar sua marca aqui no nosso canal, fica à vontade. Isso aí. O pessoal da NutriFashion Junior foi um representante. Eu gostei muito da ração, realmente é uma ração que deixou as fezes exatamente como o cliente final ele quer, como a gente também quer, né, que é aquela fezes durinha, que não tem cheiro, etc, né? Então você vê e ela é super premium, você vê a pelagem como ela tá, uma ração muito boa. Ó, eu vou falar que a ração é boa mesmo, porque a Penélope, quando ela chegou aqui, ela já deu uma esvaziada lá, já peguei com o papelzinho ali, ó, e é mesmo, bem consistente, não é aquele negócio pastoso, moloso. Então, ó, pessoal da Nutri. Então, assim, qual que é a ração? NutriFashion Junior. Aí, ó. A NutriFashion, o que vocês falaram que vocês fazem mesmo. NutriFashion. NutriFashion. E a NutriFashion, assim como toda marca, né, atrás de um saco de ração, ela mostra quantos gramas você vai dar de acordo com cada quilograma de pet, certo? Então, assim, só que todas as marcas de ração, sem exceção, todas as marcas, seja Royal Canin, Premier, a NutriFashion, todas elas trabalham com um pet na qual não é o tamanho do York, né? Atrás do saco de ração, na descrição, eles mostram sempre um cachorro de 2 quilos e 2 meses. Só que um cachorro de 2 meses York, ele pesa 300 gramas. Sim. Então tem que tomar muito cuidado como você vai se basear nesse sentido. Porque um cachorro de 2 quilos e 2 meses, eles falam que tem que dar 43 gramas diária se for na determinada marca. Não vou ficar citando todos os nomes. Algumas outras, então vai de 43 gramas até 150 gramas diária para um cachorro de 2 quilos e 2 meses. Então vamos naquela de 46, aliás, desculpa. A de 46. A de 46 gramas para 2 quilos e 2 meses, se eu for trabalhar com ela com Yorkshire e for seguir aquela regra que está ali... vai dar ruim pro cachorro. Porque assim, um cachorro de 2 quilos e 2 meses, 46 gramas. Então 1 quilo seria 23 gramas. Então meio quilo seria 11, 12 gramas diária. Então no fim das contas que você vai dar uma tampinha dessa aqui
diariamente Pro cachorro. com o pet, né? Bebê. E você não vai estar assim, suprindo, né? Não vai estar suprindo, exatamente. Então, assim, por isso que eu oriento, como o Yorkshire não é uma raça que come que nem, por exemplo, o American Bully. O American Bully, quando filhote, não sei se você já viu, eles ficam até gordinhos aqui na lateral, né? Eles comem, né? O Yorkshire já não. Eles comem o suficiente só para sobrevivência. Isso desde quando nasce. Eles já são assim. Eles só comem o suficiente para sobrevivência. Então, assim, eu oriento todos os meus clientes a deixar à vontade, a princípio, a ração. Então, assim, mas como que é o à vontade? Não basta você encher um pote de ração e deixar lá e não conseguir visualizar se o pet está comendo, né? Então você coloca de pouquinho em pouquinho durante o dia inteiro. Ele vai comer pouco? Vai comer pouco. Por ser um pet pequeno. Sim. Se o pet pesa 300 gramas, ele não vai conseguir comer 300 gramas, né, de ração. Ele vai comer pouco mesmo. Então, assim, eu oriento que seja desta forma até 21 dias após a terceira dose da vacina. Após 21 dias da terceira dose da vacina, aí sim você pode seguir aquela recomendação que está atrás do saco de ração, porque ele já criou uma pesagem maior. Ele já aí já entrou dentro daquele parâmetro. Exatamente, aí dá para seguir aquilo. Legal. Tiagão, tem muita coisa para falar do Yorkshire, tem muito assunto. Eu fiz um roteiro aqui, tem coisa ainda para falar, mas infelizmente o nosso tempo já tá acabando. Mas ó, eu vou aproveitar, vou deixar um convite aqui para você voltar mais vezes aqui, pra gente estar falando mais do Yorkshire, contar mais histórias interessantes, que essa história dele ser utilizado como cão de guerra, para mim foi novidade. E assim, ó, quando a gente fala de seleção, pessoal, é isso aqui, a cachorra tranquila. O tempo todo no colo dele, aí, ó. Aquilo que ele falou, se ele quiser brincar com a cachorra, ele vai brincar com a cachorra. Se ele tá no escritório, é um cachorro que você não precisa de dar atenção o tempo todo, né? Sim. É muito interessante. Tchau, a gente tá encerrando aqui. Passa suas redes sociais, vai estar passando o nosso GC, o nome do seu canil bonitinho. Quem quiser entrar em contato, como que funciona? Nosso canil, ele chama-se Yorkshire Canil Brasil, tá? O nosso celular é o 97711-8201. As nossas redes sociais, o site é o www.yorkshirecanilbrasil.com ou .com.br, tanto faz. Nosso Instagram é o yorkshire.canilbrasil, tá? Brasil com Z também, o @yorkshire.canilbrasil. Legal. Thiago, mais uma vez eu agradeço a sua presença aqui. Galera, esse episódio aqui tá demais. Se vocês gostaram, se apaixonaram pelo Yorkshire, assista os nossos conteúdos, compartilhem o nosso canal, tá? Comentem lá no nosso canal, se inscrevam no nosso canal, compartilhem nossos vídeos, tem o nosso QR Code aqui, ó, sigam a gente lá no Instagram, tá? E se você quer ser um parceiro nosso aí, a Natural, como que era a sua ração? Nutrifashion Júnior. Nutrifashion, quer ser um colaborador aqui para estar mantendo o nosso canal, a gente trazer conteúdo, a gente falar um pouco da raça, falar um pouco do criador, esse é o intuito do nosso canal. Então, se vocês querem ser um parceiro nosso aqui, entre em contato com a gente. Thiago, mais uma vez, só tenho a agradecer aí, ó, você ter vindo aqui. E vamos bater mais um papo aí sobre o Yorkshire. Aí você traz aí vamos falar um pouquinho mais da Penélope. É isso aí? Então, galera, ó, fiquem com Deus aí, ó. Bom almoço, que o nosso programa tá no ar desde as 14 horas. Fiquem com Deus aí, ó. E se liga aí que a gente vai ter mais novidade, ó. Nós vamos fazer um programa aqui, ó. Nós vamos falar de meio ambiente, vai ter até abelha aí no nosso canal. Então, ó, se inscreve lá no meu Petcast. Um abraço.